Oi, pessoal! Agora vocês vão acompanhar a minha experiência jogando o novo patch do Zomboid 42, com o mod Die 1 e um mod que adiciona respawn nos prédios de Louisville. Espero que curtam. Obrigado por assistirem e não esqueçam de seguir o canal para que eu veja o apoio de vocês. Vamos nessa! Eu utilizei o ChatGPT para criar alguns dos textos que vocês estão ouvindo e o Halo AI para transformar tudo em áudio. Tudo isso para deixar a experiência mais imersiva e divertida para vocês. Espero que curtam o resultado. Acordei me sentindo meio desorientado, como se tivesse dormido demais e perdido a noção do tempo. Olhei em volta e o lugar estava vazio. Parecia que eu era o último homem na Terra. Decidi subir até o último andar, mas as escadas pareciam intermináveis. Cada passo era um esforço e eu só conseguia pensar em chegar ao topo. Eu finalmente cheguei e vi um elevador. Entrei, apertei o botão, mas ele não deu sinal de vida. Era só eu e o silêncio. Comecei a andar pelos corredores, chamando por alguém, mas não tive resposta. O silêncio era total. Decidi descer as escadas, mas elas pareciam intermináveis. A passo ecoava no vazio, e comecei a achar que estava em um remake de Resident Evil. Conforme descia, comecei a pensar onde estava e o que era tudo aquilo. Será que eu morri e isso é o purgatório? Quase no fim das escadas, vi uma passagem que levava a uma sala. Entrei e, para minha surpresa, era uma loja de conveniência. Estava torcendo para encontrar algo útil. Olha só, jackpot! 2 refrigerantes intactos e uma cartela de analgésicos. Melhor do que nada. Espero que ainda estejam bons. Desci as escadas com cuidado. Foi então que o vi no patamar do andar seguinte. Um sobrevivente. Só deu tempo para trocar olhares. Ele estava ensanguentado, arfando. Parecia mais próximo da morte do que da vida. Não disse nada. E eu também não, apenas continuei descendo. Cheguei ao térreo e fui recebido pelo som estridente de um alarme de carro rasgando o ar. Lá fora, o caos reinava. Uma luta campal. Sobreviventes tentando se defender de um enxame de zumbis. Gritos, pancadas, o som seco de carne e ossos sendo atingidos. No desespero, sem tempo para pensar, me joguei na briga, parti para cima. Cada golpe era pela sobrevivência, não deles, mas minha. O mundo inteiro tinha virado um campo de batalha e hoje eu ainda não estava pronto para ir dessa para melhor. Foi quando caiu a ficha, eu tinha que sair daquela cidade de qualquer jeito. Cada segundo ali era uma batalha entre a vida e a morte. Com o caos se fechando ao meu redor, saquei minha arma. Não era hora de economizar munição. Comecei a disparar, cada tiro buscando abrir um caminho no meio daquela horda insana. O estampido das balas cortava o barulho do alarme, mas também atraía mais deles. No calor da luta, bati o olho num carro preto estacionado perto da calçada. Corri até ele, tentei arrombar a porta com as mãos tremendo. Consegui, mas, claro, sem gasolina, perdi preciosos segundos ali. Sem escolha, fui pro carro da polícia, estacionado de qualquer jeito.
Não importava mais. Peguei as chaves que estavam no contato, entrei e dei partida. Não tinha outro jeito. Era isso ou virar comida para zumbis? Virei à direita, mas foi como encarar uma parede de pesadelos. A rua estava completamente infestada de zumbis, se arrastando em massa, olhos vazios fixados na minha direção. Não dava para passar por ali. Sem pensar duas vezes, joguei o carro na ré, quase derrapando. O motor rugia, atraindo mais deles, mas era a única chance. Cada decisão era um risco e hesitar não era uma opção. Eu estava assistindo a um verdadeiro apocalipse. A sociedade, antes tão sólida, agora se desfazia diante dos meus olhos. Tudo o que conhecíamos, indo à ruína. O som das sirenes ecoava como um lamento distante, misturado ao caos de tiros e gritos que pareciam vir de todos os lados. O ar carregado pelo cheiro de fumaça e morte. Um pesadelo vivo. Uma cidade que antes pulsava com vida. Agora mergulhada em um inferno que eu mal podia compreender. O que era tudo aquilo? Como chegamos aqui? Não havia tempo para respostas, apenas para sobreviver. Continuei o meu caminho, com as mãos firmes no volante e o coração batendo como um tambor. O som de um helicóptero cortava o céu acima de mim, ecoando como uma promessa distante de salvação. Ou um alerta de mais caos. As ruas estavam um desastre. Carros abandonados, fumaça subindo de prédios em chamas e zumbis por toda parte, como uma maré viva, avançando sem parar. O caos havia engolido a cidade inteira. Cada esquina era um novo risco, cada decisão, uma aposta. Mas eu tinha que continuar. Parar significava morrer. Cheguei a um supermercado. Minha garganta seca e a sede crescente me obrigaram a entrar. Pelo estacionamento, algumas pessoas ainda lutavam contra os zumbificados, mas eu sabia que não podia ajudar. Passei por eles e entrei. Lá dentro, o cheiro de frutas apodrecendo era forte, mas consegui pegar algumas que ainda estavam boas. Peguei o que consegui encontrar nas prateleiras, enlatados, garrafas d'água, qualquer coisa que pudesse servir. Foi aí que ouvi o som inconfundível, gemidos baixos, arrastados. Antes que eu pudesse reagir, 2 zumbis apareceram no corredor ao lado. Não tive escolha, saquei a arma. Cada golpe e disparo era mais uma lembrança de que, nesse mundo, até pegar comida era uma luta pela sobrevivência. O som dos tiros do lado de fora aumentou consideravelmente, os disparos agora se misturando aos gritos e gemidos dos mortos-vivos. Não perdi tempo. Peguei o que pude: frutas, água, alimentos enlatados. Pela janela do mercado e vi alguns policiais tentando manter o controle da situação. Mas não parecia que eles estavam conseguindo muito. O caos era maior do que qualquer um podia lidar. E corri para o meu novo carro. Cada segundo ali era precioso. Coloquei tudo no banco de trás, tentando ser rápido, mas o desespero me fazia agir ainda mais apressado. E então, lá estavam eles, o reforço do exército. Com seus rifles e equipamentos pesados, eles começaram a limpar a área, eliminando os zumbis com precisão mortal. Vi alguns civis, provavelmente aliviados, correrem em direção a eles.
mas eu sabia melhor do que me deixar levar pela esperança. Era só uma pausa, não a salvação. O caos continuaria, talvez em outro canto da cidade, talvez até mais perto. Enquanto eles davam conta da situação, aproveitei a brecha para acelerar o máximo que pude. Não dava para confiar em nada ali. O jogo tinha mudado, e eu tinha que continuar em movimento. O cenário da cidade parecia o mesmo, como se o tempo tivesse parado. As ruas estavam bloqueadas por carros abandonados, alguns incendiados, outros apenas parados, como túmulos de um mundo perdido. Enquanto eu avançava pelas ruas bloqueadas, uma pessoa surgiu do nada, correndo desesperada, direto para o meio do carro. Não tive tempo de reagir. O impacto foi seco e rápido. A atropelei, mas não foi minha culpa. Não pude parar. Parar seria assinar minha morte. Percebi que alguém do outro lado da rua estava correndo em minha direção, com uma arma em punhos. Era um conhecido do atropelado, sem dúvida. O rosto marcado pela raiva e pela dor, e a arma apontada diretamente para mim. Não existia mais lei em uma situação como aquela. Tudo o que antes fazia sentido agora estava distorcido. Uma batalha pela sobrevivência sem regras. Aquele homem com a arma ainda estava lá, mas não podia parar para enfrentar. Acelerando sem pensar, acabei me perdendo em um caminho sem saída, as ruas apertadas e sem alternativas. O som das sirenes ecoava ao longe, mas nem isso parecia trazer qualquer alívio. Era apenas mais um lembrete de que a cidade, e com ela qualquer ordem, estava ruim. Olhei ao redor, buscando uma rota de fuga, qualquer caminho que me tirasse dali. A tensão apertava no peito, e a única coisa clara era que eu tinha que continuar em movimento, não importava o custo. De repente, uma fumaça verde começou a se espalhar no ar, densa e visível a quilômetros de distância. Era algo que eu nunca tinha visto antes. O cheiro era forte e metálico, algo que me fez engolir seco. Instintivamente, sabia que aquilo não era bom. Talvez algum tipo de substância química, uma arma biológica. Eu não sabia, mas uma coisa era certa: eu não chegaria perto daquilo. A fumaça se alastrava rapidamente, encobrindo a cidade com uma cortina venenosa. Eu não tinha tempo para investigar o que era, nem o luxo de entender. Olhei em volta, procurando um caminho longe daquela nuvem mortal, e continuei a buscar uma rota de fuga, sentindo que cada segundo estava mais pesado que o anterior. De repente, um carro apareceu na minha frente, parado na pista, sem tempo de desviar. O impacto foi inevitável. O som do metal se chocando, o choque violento que fez meu corpo ser jogado para frente. A adrenalina disparou instantaneamente. O tempo estava contra mim e perder mais segundos significava colocar minha vida em risco. Olhei em volta, desesperado. A pista estava completamente bloqueada. Tiros. Luta entre a vida e a morte. Não havia saída, nenhuma direção possível. O pânico começou a tomar conta. A realidade de que estava encurralado, sem opções. Esse será o meu fim, pensei. O desespero apertando meu peito. O som distante da cidade em colapso, os gritos ao fundo, tudo parecia cada vez mais distante e irrelevante. A única coisa que importava naquele momento era encontrar uma saída, e ela parecia não existir. Meu Deus do céu, como cheguei até aqui? Com o coração acelerado e a mente frenética, olhei para o portão quebrado à minha frente. Era a única possibilidade de sair dali. O carro estava amassado, mas eu não tinha escolha. Pisei no acelerador com força, tentando fazer o carro passar por aquele portão, que parecia ser a última chance. O som do motor rugindo e o carro batendo contra as portas enferrujadas do portão me arrancavam da realidade. Insisti, tentando e tentando com toda a força que eu tinha. Não podia desistir. Se parasse, tudo acabaria. Eu estava pronto para tentar o impossível, até que fosse a última coisa que eu fizesse. Finalmente, depois de tanta insistência, o portão se rompeu.
O carro avançou, e por um instante senti um alívio, uma falsa sensação de vitória, mas ao olhar à frente, a realidade se despedaçou. Havia uma horda de zumbis à minha frente, se arrastando pela estrada, bloqueando o meu caminho. E eu estava indo diretamente para o inferno. O som deles, gemendo e se aproximando, fez meu sangue gelar. Não havia para onde correr, nada que pudesse me salvar agora. O carro não tinha mais espaço para manobras. Com a horda se aproximando rapidamente, percebi que não havia mais tempo. Pulei do carro, sentindo o impacto no chão e a adrenalina tomando conta do meu corpo. A multidão de zumbis começou a me cercar, seus olhares vazios e famintos me pressionando de todos os lados. Não podia perder tempo, então comecei a correr, sem saber para onde, apenas fugindo daquela massa de mortos-vivos. Finalmente, não consegui mais correr. O cansaço me venceu, e em um instante, senti as mãos frias dos mortos me atingindo. O último suspiro foi breve, o fim rápido e implacável. Então, uma bomba caiu, e tudo se apagou.